Olá, meu nome é Horácio, eu sou do curso de Letras Português do quarto ano. Eu vou apresentar o meu projeto Homem de Luída, Masculinidade e o Surreal em Campos de Carvalho, um projeto com bolsa financiado pelo CNPq, com orientação do professor Luiz Carlos Santos Simões. O trabalho faz parte da área das masculinidades, que surgiu como um braço dos estudos de gênero. Buscou-se explorar um autor pouco conhecido, por isso a escolha de Campos de Carvalho, um autor pouco canônico, que tem a sua prosa surrealista, permitindo a aparição das mais diversas representações masculinas através do nonsense, com personagens sempre em mudança com relação a, por exemplo, a sua sexualidade ou sua identidade de gênero. Buscou-se também encontrar representações de masculinidades subalternas, que são aquelas que se diferenciam das masculinidades tradicionais. Esse trabalho teve como objetivo revalorizar o lugar de Campos de Carvalho no quadro da prosa de ficção brasileira no século XX, identificar traços nos personagens masculinos das obras que permitam não só compará-los, como também distinguir as características que os diferem de uma masculinidade hegemônica na direção de uma dita subalterna, e proporcionar reflexões sobre as masculinidades com base no contexto literário brasileiro de meados do século XX. Bom, com metodologia, se iniciou com a leitura dos romances A Lua Vem da Ásia e A Chuva Imóvel de Campos de Carvalho, seguida de um apanhado teórico, tendo em vista os assuntos levantados pela leitura das obras literárias, e, por fim, um embate entre os trechos teóricos e os trechos dos livros de Campos de Carvalho, tendo como resultado o relatório final da iniciação científica. Começando então pelo primeiro livro, A Lua Vem da Ásia, a história acompanha e também é narrada pelo personagem Astrogildo. Desde o início, a narrativa é permeada pela confusão, pela dúvida e por uma descrição dos fatos de maneira muito caótica pelo nonsense. Descreve episódios em que o personagem demonstra certa homossexualidade, ao mesmo tempo em que em outras partes, em outros episódios, revela até mesmo aversão a isso, dizendo-se heterossexual. Também é perceptível uma sexualidade animalesca, com descrição de fatos de maneira bem carnal, sexualizada, inclusive com objetificação da mulher. Bom, ainda no mesmo livro, também pode citar o episódio de quando Astrogildo diz acordar com mulher um dia e diz depois ter recuperado, com a ajuda de um famoso cirurgião de Casablanca, seus atributos mais masculinos. Então, a partir desse trecho, pode-se perceber que o autor ele consegue, mesmo na década de 50, abordar certos temas tabu, como transexualidade, por exemplo, por meio de uma cena que descreve nada mais nada menos do que uma cirurgia de redesignação sexual. Indo para o segundo romance, A Chuva Imóvel acompanha o personagem André, que parece estar passando por uma crise identitária. Essa crise identitária se relaciona com o fato de que ele tem uma irmã gêmea, Andréia, com quem ele tem desejos incestuosos, identificando-se desde o começo do romance como Andréia. Ele sempre atribui características físicas da sua irmã ao seu próprio corpo. Então, essa confusão com relação à identidade de gênero do personagem. Ele também odeia as representações masculinas que perpassam a sua vida, como o avô, que ele vê como uma figura autoritária que sempre paira como um fantasma nas decisões da vida dele, o pai e o valentão da escola como figuras violentas, e o cunhado, que ele vê como o self-made man, que ele despreza por ter ficado com a sua irmã. Por fim, ele se suicida ao final por não se encaixar nessa realidade, indo na direção de uma masculinidade mais subalterna. Apesar disso, ainda há muita objetificação do corpo feminino com relação às descrições do personagem. Como resultado, percebeu-se que, através de uma escrita pautada pelo movimento surrealista, o autor foi capaz de tocar em diversos assuntos considerados tabu nas décadas de 50 e 60. E também foi possível observar, por meio desse trabalho, que obras de autores que escapam do compêndio dos mais conhecidos e canônicos da literatura brasileira também são relevantes na discussão de temas atuais. Como conclusão, tem-se que, pensando na atual relevância do tópico, encontrar representações de masculinidades divergentes da chamada hegemônica dentro da literatura brasileira sempre se torna algo válido. Assim sendo, o estudo dessas duas obras de Campos de Carvalho foi um bom exercício para encontrar masculinidades divergentes dentro da literatura brasileira, tocando em tópicos importantes como sexualidade, identidade de gênero, transexualidade e um afastamento dos ideais tradicionais de masculinidade, mesmo que essas discussões tenham aparecido sob a ótica do surrealismo. Quero agradecer ao UEL e ao CNPq por ter financiado o projeto.